no mundo espiritual, designam Silas, um trabalhador incansável de uma colônia que está localizada em regiões tenebrosas, infernais do mundo espiritual. Designaram Silas para cuidar do caso. E Silas levou André Luiz e Hilário Silva, o autor de A Vida Escreve e de Almas em Desfile. Quando eles chegam lá, o que o Silas faz? Com muita sabedoria e muito amor, você acha que ele chega atacando os obsessores? Não, chega conversando. Porque quando chegaram na casa do filho do José Olímpio, esse rapaz estava obcecado por dinheiro. A fazenda estava destruída. Quando André Luiz entra a fazer, fala: meu Deus, mas o que é isso? Tudo quebrado, tudo despedaçado, tudo mal arrumado, aquele aspecto sombrio. O André Luiz perguntou: mas Silas, o que é isso? Ele falou: André, o ambiente exterior só reflete o que está dentro de nós. Você quer conhecer uma pessoa? É só olhar em volta dela, como que ela vive. E eles então entram, chegam lá, tem mais de 300 espíritos. Obsessores, capitaneados pelos 2 tios dele. E o Silas começa a conversar. Ele não recrimina. Ele só pergunta: como é que vocês trabalham? Aí ele vai explicar a técnica. A técnica. A técnica que eles usam comigo e com você. Principalmente agora na transição, que está 1000 vezes mais fácil obsidiar. Porque ninguém tem tempo de parar 5 minutos para observar o próprio coração. Ele vai explicar a técnica. Aí o que ele começa a dizer? Que eles não criaram aquela situação. Um obsessor, ele não tem poder de criar uma situação dentro de alguém. Eles se aproveitam de um sentimento que está dentro da pessoa. Sabe aqueles sentimentos que vão e vêm do coração para o cérebro, do cérebro para o coração, e que há milênios estão zanzando dentro de você e dentro de mim? Pois é, são esses. São esses. Você já mudou de corpo 30 vezes, mas são os mesmos sentimentos? São esses aí. E aí eles explicam que a única coisa que eles fazem é colocar álcool ou gasolina na fogueira. A fogueira já existe dentro de mim e dentro de você. Ela só é alimentada. O André Luiz arregala os olhos desse tamanho. O Hilário Silva fica pálido e o Silas está tranquilo.
O André Luiz não aguenta, vira para os dois obsessores e fala: onde vocês aprenderam isso? Ele fala assim: sim, aprendemos nas escolas de vingadores. Escolas de vingadores. Espíritos que se sentem injustiçados e querem vingar quem eles acreditam que causaram mal a eles. Então tem escolas nas regiões infernais do mundo espiritual para ensinar como vingar melhor. Eu vou ler a nota de André Luiz. Refere-se à entidade a organizações no plural, mantidas por inteligências criminosas, aliciadas temporariamente nos planos inferiores. Até aqui, ninguém se assuste, está tudo certo. Está tudo certo. Só tem urubu onde tem cadáver. Está tudo certo. O interessante vem aqui agora. Aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos. Eu acho interessante porque o que ele vai ensinar aqui, estão ensinando nas escolas de vingadores, mas não estão ensinando nos grupos espíritas. É estranho, né? Isso significa que os espíritos obsessores estão conhecendo mais de espiritismo e de evolução do que nós, espíritas. Então eles estão dizendo que aprenderam nessas escolas que todos nós aqui, além dos desejos imediatistas comuns, o que são desejos imediatistas comuns? Daqui a pouco, todo mundo aqui vai estar desejando um prato de comida. Daqui a pouquinho. Vou tentar ficar controlando aqui para não atrapalhar o desejo. Quem é vidente, começa a ver prato de comida rodeando em torno da pessoa, porque é a forma pensamento. Você pensa e toma forma. Então, em alguns é uma macarronada, no outro é um bife. Começa a circular em torno da aura da criatura. São as formas pensamentos. Está lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Então, o espírito olha e fala assim: ih, está com fome. Outro desejo imediatista. Uma vontade de ir no banheiro, todo mundo teve no intervalo. Então, não é disso que eles estão falando. Porque isso você vai lá, come o prato de comida, acabou. Foi lá no banheiro, acabou. E etc. Então, fora esses desejos imediatistas da vida comum, todos nós possuímos, em qualquer fase da vida, Então não importa se você tem 5 anos de idade ou se você tem 82 anos de idade. Todos nós possuímos um desejo central. Um desejo central. É o central. Em torno dele tem alguns outros ali, igual o planeta em torno do Sol. Mas é um central. Ou tema básico. Tema básico.
dos interesses mais íntimos. O que esse obsessor está dizendo? Ele chega, fala assim: temos uma missão aqui, obsidiar o Haroldo. Ele fala: traz a ficha dele. Ele não pergunta onde ele mora, quantos anos ele tem. Não. Basta uma pergunta. Qual que é o desejo central dele? Qual que é o tema central da vinda íntima dele? Vamos falar. Olha, pela nossa ficha e pelo exame que nós fizemos na aura dele, o tema central dele é esse: ataca aí. É aí que nós vamos pegar. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Então é fácil. O Espírito fica aqui do lado do Geraldo ou do meu, monitorando 24 horas, catalogando os pensamentos que ele tem, tirando aqueles comuns: ir ao banheiro, ir ao banco, pagar uma conta. Não, os desejos. E aí eles vão perceber: opa, está repetindo. Encontramos o padrão. Na estatística, o maior número de pensamentos que o Geraldo emite são do desejo central Y. Pronto, já sabemos qual que é o calcanhar de Aquiles do Geraldo. Agora é montar a estratégia. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Passam a constituir a característica principal da sua personalidade. Presta atenção, eles não estão dizendo característica principal do seu eu profundo. Estão dizendo característica da sua personalidade, porque personalidade é o exterior, ou como diz a benfeitora Joana de Ângeles, é o ego, é o externo, não é o que você é no íntimo profundo, porque você não é o seu desejo, você não é os seus pensamentos, você é mais que isso. Portanto, você pode mudar os seus desejos, mudar os seus pensamentos. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano. Pode ser encarnado, desencarnado, qualquer plano. Através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é. Isso é o obsessor falando, viu, gente? Não é o benfeitor, não. Essa aula aqui é o obsessor que está dando. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ou punir, olha o que o obsessor está falando. Eles obsidiam para retificar.
para dar uma lição na pessoa, ou para puni-la dentro da percepção deles. Não está dizendo que é certo. Na ótica deles é isso. É claro que estão equivocados. Estão equivocados, porque estão assumindo um papel que compete somente a Deus. É muito fácil punir ou retificar. Basta superalimentar com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental.